Há 25 anos, mais precisamente no dia 29 de abril de 1995, oriundo de um pequeno grupo familiar, nascia o GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo, que recebeu esta denominação em homenagem ao nosso mentor espiritual. Com muita labuta e abnegação de nossa equipe de trabalhadores, o grupo foi crescendo e hoje tornou-se uma grande família, a família GEIC. Para comemorarmos esse seu jubileu de prata, nos reunimos hoje contando com a presença de amigos que gentilmente atenderam o nosso convite com a finalidade de juntos debatermos o momento de transição planetária que estamos vivendo. Convidamos pessoas ligadas ao movimento espírita e atuantes em diversas áreas do conhecimento humano que, sob minha mediação, com certeza aumentarão o nosso conhecimento sobre um tema ligado a este momento que tanto aguça as nossas mentes. A responsabilidade do homem perante a sua evolução. Eu, como agente da minha própria evolução. Deixe-me apresentar nossos queridos convidados, companheiros nossos. Dentista de profissão, mestre em odontologia, especialista em pacientes com necessidades especiais e em odontologia e saúde da família, é expositor e evangelizador espírita, o nosso companheiro Adriano Pires. Formado em marketing, com pós-graduação em psicologia e psicanálise clínica, é jornalista, radialista e cineasta. Paralelo a essas atividades, realiza palestras com temas de espiritualidade e psiquismo e é expositor espírita, o nosso companheiro André Moroso. Servidor público federal, formado em Direito e Administração, é expositor espírita, atuando na área de orientação, assistência e encaminhamento espiritual, nosso companheiro Amir Jorge. Corretor de seguros, formado em economia, conselheiro do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, é palestrante e expositor de cursos de doutrina espírita, o nosso companheiro Carlos Roberto. Saudações. É um prazer e uma grande honra estar aqui hoje com vocês, comemorando um quarto de século de existência da nossa casa, com a oportunidade de mediar este debate, ou melhor, mediar uma conversa mais aprofundada entre amigos a respeito daquilo que hoje, após os inúmeros esclarecimentos que são tão amorosamente a espiritualidade nos entrega, se configurou ser a grande lição de casa a ser realizada por nós no plano encarnado, ou seja, sermos mestres de nós mesmos. Aprendermos a dirigir o nosso desenvolvimento evolutivo, o nosso crescimento como espíritos. Nos curarmos dos males que causamos a nós mesmos ao longo de nossa existência. E não simplesmente viver descompromissadamente. Comecemos a nossa conversa agora com o nosso amigo Adriano. Bons amigos, bons irmãos, diante desta oportunidade de celebrar estes 25 anos deste grupo espírita, e sob o comando, sob a liderança de Irmão Carmelo, a gente se sente muito à vontade, muito tranquilo, muito amado. E é este amor que nós aqui vamos tentar levar para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Responsabilidade, cada um de nós como artífice do seu destino. O eu, o indivíduo, como aquele que se predispõe a tomar nas rédeas o seu processo de crescimento. É uma temática complexa, que envolve um entendimento mais profundo de cada um de nós e também do momento pelo qual estamos passando. E a gente começa esta conversa, introduzindo este debate, fazendo alusão ao conceito de responsabilidade. Mas o que é responsabilidade? Já que a temática nos remete à necessidade de nós nos responsabilizarmos pelo nosso processo evolutivo. Responsável é todo indivíduo que vai tomar conta, que vai perceber os seus acertos e os seus erros, e esta conscientização, esta percepção
vai fazer com que ele responda por si e pelos outros. E isto é dinâmico. Se nós buscarmos o entendimento de responsabilidade no íntimo de cada uma das pessoas vai ter um modelo específico baseado com os seus conceitos. Mas o entendimento estanque, inclusive, vai trazer implicações jurídicas, porque se o indivíduo não tomar conta daquilo que é próprio do seu patrimônio, do seu entendimento, do seu conhecimento e transgredir e impor ao outro a impossibilidade de ir e vir, ele vai ser acionado juridicamente. Então, responsabilidade é uma necessidade, é um impositivo atual que faz com que cada um de nós tomemos nas rédeas o nosso processo evolutivo. E neste entendimento, nós buscamos imediatamente o conceito do conhece-te a ti mesmo. Onde é que está isto? Esse conceito, ele está lá em Tales de Mileto, no século VI a.C., está no pórtico do templo de Apolo, em Delfos, e Sócrates, um dos precursores da doutrina, ele, quando é questionado por um de seus queridos seguidores, Querofonte, se ele era realmente o homem mais sábio da Grécia, ele responde uma frase célebre: só sei que nada sei. Não dá para saber se Sócrates falou realmente isso, porque ele nada escreveu, tudo aquilo que se sabe está lá nos diálogos socráticos. Mas esta citação, ela tem tudo a ver com a sua filosofia, que pregava justamente o confronto das ideias para que o indivíduo saísse da doxa, da opinião. Então, hoje, em voga a questão das fake news, as pessoas opinando sem ter fundamentação, isto é atual. E o Sócrates lá atrás já chamava a atenção para que o indivíduo saísse das opiniões e entrasse dentro do conhecimento, da episteme. A síntese do conhecimento é a epistemologia que Sócrates usa. E neste paradoxo, usando a ironia, fazendo as reflexões, ele tirava as pessoas da sua região de conforto, quebrando com paradigmas, evidenciando necessidades, fazendo com que ideias emergissem e o debate aflorasse em torno da responsabilidade. E afinal, qual é a sua responsabilidade diante do seu processo, diante da sociedade, diante da política, diante da saúde, diante da educação? Sócrates fazia isto balançando com a sociedade ateniense. Foi isso, por mexer com os poderosos, com as bases estruturais, que ele foi condenado à pena capital, a tomar cicuta. E toda esta lógica que nós estamos evocando aqui do conhece-te a ti mesmo, faz-nos perceber que é necessário um mergulho profundo na essência de cada um de nós, para que, em nos conhecendo, tenhamos condições de parceirar de maneira mais edificante ao lado do outro. É esta a proposta evangélica. A proposta do Cristo é de ruptura com paradigmas, pois ele é contundente, ensinando diversidade ética na passagem da mulher adúltera. Ele é compassivo, empático, quando determina que Zaqueu descesse da árvore e preparasse a casa para que ele, o Cristo e os discípulos estivessem ali com ele, mudando a estrutura de Zaqueu. Ele é filosófico, científico, doutrinário, quando lá no Sermão do Monte fala a respeito das bem-aventuranças celestiais, mostrando um código, uma ética modificada, capaz de reconduzir a criatura humana ao caminho de retorno à casa do Pai de maneira simples, através da busca interior. E esta metodologia que evocamos no início, que é o método socrático do indivíduo sair da opinião, entrar no conhecimento e executar os partos da alma, nos faz realmente buscar. Também na filosofia, aquele mito da caverna de Platão, em que o indivíduo tem que sair do seu obscurantismo, sair das sombras, sair das trevas, vencer os seus fantasmas, as suas sombras, para encontrar a luz da sabedoria, a luz do conhecimento.
Conhecimento que edifica é aquele que se coaduna, que se relaciona com ação, com atividade. Informação somente que fica dentro do livro e não tem atitude, não tem ação, é como o Cristo na cruz. Quando nós colocamos em movimento as nossas atitudes, as nossas informações em prol do bem, nós tiramos o Cristo da cruz e fazemos com que o Cristo seja um hino de louvor em nossas vidas, através das nossas atitudes. Isto é ser responsável, é ter uma atitude fecunda no bem. Isto é tomar consciência da sua posição no mundo e fazer este bem em todos os lugares. No nosso serviço, na escola, na fila do banco, aguardando para entrar no cinema, num passeio, fazendo esporte, porque ética e moral não devem ser executados nos ambientes somente de religiosidade, isto é para a vida. E é lá que nós devemos exercer isto, porque o templo de Deus é o nosso coração. E toda essa situação, toda essa filosofia, essa epistemologia, esse método socrático, essa vivência do Cristo, vem nos insuflar o coração para que nós tenhamos condições de hoje falar, debatermos, conversarmos em torno da ética da doutrina espírita, porque a doutrina é a síntese conceitual do conhecimento humano. Em torno da doutrina todos nós podemos conversar, todos nós podemos inclusive divergir, mas de maneira tranquila e equilibrada, consensarmos em nome do bem comum. É isso que o mundo, que a humanidade precisa hoje, consensar em torno do bem comum. Responsabilidade diante do seu processo evolutivo tem justamente essas características. E a gente volta para o nosso irmão para que nos conduza nos questionamentos, introduzindo o nosso tema. Então agora, adotando uma abordagem um pouco diferente do que a gente costuma habitualmente fazer, nós vamos trabalhar um pouco de como é que nós estamos lidando conosco mesmo diante dessa transição, né? Então, dentro dessa questão de nós sermos mestres de nós mesmos, nos afastando um pouco daquilo que está dito nos livros, mas é mais para voltar de como eu estou lidando com aquilo que eu aprendi, eu vou colocar algumas questões que pedimos que sejam comentadas e faladas a partir de como cada um está lidando consigo mesmo neste momento. Ou seja, compartilhar a experiência, que é onde efetivamente a gente consegue trazer a depuração daquilo que a gente tanto leu e estudou, né? Então, eu vou dirigir a primeira questão ao Amir. Você ser mestre de si mesmo e como é que você interpreta essa atribuição? Sintetizado aí de maneira brilhante, né? Eu acho que passa fundamentalmente por responsabilidade e autoconhecimento. Responsabilidade, eu sinto como se, dando a minha visão pessoal aqui um pouco, né? Como se a divindade, a espiritualidade estivessem dizendo para nós, olha, chega de brincadeira, né? Vocês estão há muitos séculos, né? Chegando ensinamentos, né? Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, literatura complementar. Isso entrou na gente, né? Entrou como informação, simplesmente, né? Entrou como uma coisa que eu simplesmente consigo processar mentalmente, ou assim, usando uma metáfora lá do Antigo Testamento, escreveu os mandamentos na pedra, né? Escreveu no coração esses ensinamentos, essas necessidades. É o momento da gente se questionar isso, né? Se conhecer em relação a isso. Falar assim, ó, isso aqui eu sei, eu já li muito, eu já fiz palestra, eu já dei passe, eu, por exemplo, trabalho na orientação, né, no atendimento fraterno, e tudo isso vai mostrando para a gente assim, ó, algumas coisas. A cada dia de trabalho, a cada dia que você trabalha na doutrina, você pensa assim, nossa, esse conhecimento que está me caindo a ficha agora, caindo a ficha mostra a idade da gente. Não tem mais isso, né? Ele mostra o que entrou às vezes, já estava no meu conhecimento, mas só na cabeça, mas que ainda não se transformou em transformação, não virou transformação pessoal, né? No atendimento fraterno, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas
chorando ali, implorando por ajuda, às vezes, você naquele afã de ajudar, e ouvindo às vezes o relato de uma pessoa que não te conhecia, que nunca te viu, você vê que teve situações onde eu, né, que estou lá para ajudar, tive quedas homéricas, numa situação idêntica, e que ela me relata que naquilo ela passou retamente, magistralmente. Eu falo, nossa, será que era eu que devia estar ajudando essa pessoa? Né? E aí você começa a se questionar, né? Fala assim, até onde eu me conheço? Né? Isso, eu acho que passa por ser o mestre de si mesmo, eu acho que passa por tentar construir uma leitura honesta de si mesmo. É simples. Né? Simples não é. É fácil. Não. Você tem dificuldades. Tenho dificuldades. Podemos ficar tranquilos que as dificuldades que temos são naturais? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. O que a gente não pode é se, vamos dizer assim, se permitir, vamos dizer, se acomodar, ficar parado. Né? Falar assim, não, eu estou melhor que fulano, né? A gente sempre tem aquela coisa de se comparar com o outro, né? E não se comparar com o que a gente era ontem. Ah, eu estou melhor que fulano. Os erros que ele comete, eu não cometo mais. Eu sei mais que Beltrano, que ele sabe, eu já sei e tal. E nessas vezes a gente muitas vezes vai se enganando em relação, né, a gente mesmo, e isso impede que a gente aprenda. Porque o primeiro passo do aprendizado é a gente saber que não sabe. Só a sabedoria pode dimensionar o tamanho da ignorância dela. A ignorância acha que sabe tudo, mas é a sabedoria que nos dá a dimensão do que a gente não sabe. Né? Ele citou aí a filosofia antiga, me veio isso na mente. Assim, qual é a questão lá do homem mais sábio lá da Grécia? Porque ele sabia o que ele não sabia. Só sei que nada sei, né? Eu acho que é meio nessa linha. E responsabilidade no sentido de parar de jogar nos outros, ou jogar no padre, no pastor, no palestrante, no médium, no orientador fraterno, no psiquiatra, no psicólogo, no médico, as responsabilidades pelo que acontece com a gente. Se a gente olha honestamente, na maioria das situações, eu acho que não é tão difícil a gente identificar causas mais próximas do que a gente imagina das nossas aflições, das nossas queixas maiores. Muito bom. E a colaboração do Carlos Roberto. Uma outra questão também bastante interessante. Nessa caminhada que a gente está comentando, a gente está em transição e vamos nos transformando em mestres de nós mesmos, como é que você se vê, Carlos, nessa caminhada? Ela é simples? Ela é difícil? O que ela tem exigido de você como ser humano? Você como artífice desse processo evolutivo, como é que você tem se sentido? Como é que você se vê nisso? Eu te agradecer a direção do GEIC pelo convite, parabenizar, né, por esse 1/4 de século. A gente estava comentando antes de entrar aqui o quão é importante a construção de uma casa espírita e principalmente a manutenção da casa espírita, seja ela do tamanho que for, porque a razão dela existir está justamente em servir, em levar o conhecimento, em levar a luz do cristianismo redivivo a toda a humanidade, né? Quiçá haja mais casas espíritas no futuro. Entrando na sua questão, como eu me vejo, é uma pergunta muito direta, muito objetiva, né? Como eu me vejo nessa caminhada, nessa jornada, eu diria que como um aprendiz, literalmente um aprendiz. E esse aprendizado, ele da seguinte forma, né? Independente da nossa filosofia de vida, independente da nossa religião, ele se dá no nosso lar, com o relacionamento com a esposa, com os filhos, com os pais. Ele se dá no trabalho, com o seu subordinado, com o seu superior, com o seu igual. Ele se dá na casa espírita, através dos trabalhos, através do envolvimento nas tarefas. Em suma, né, nos relacionamentos interpessoais. E nessa caminhada, o que a gente percebe é que nós temos algumas quedas, nós caímos algumas vezes. Nós também nos desviamos do caminho. Mas o mais importante que eu vejo são as oportunidades que nós temos
de nos levantarmos novamente, de fazermos uma nova escolha no caminho correto. E isso é difícil, ele é muito complicado, porque o mundo lá fora, o mundo material, a vida mundana, ela te convida para o caminho mais fácil, ela te convida para o caminho dos bens, né, materiais, para o conforto, para a comodidade, para a satisfação sensorial, para as glórias, né, terrenas transitórias. Então isso dificulta essa caminhada. E aí entra a doutrina espírita, entra o espiritismo na nossa vida, aqueles que efetivamente adotaram o espiritismo, porque o espiritismo nos traz esclarecimento, ele nos dá esclarecimento, conhecimento necessários para a nossa mudança. E essa mudança não é fácil, porque a mudança te traz também aquela questão da responsabilidade. O conhecimento, ele vai te trazer a responsabilidade. E a responsabilidade é o que o companheiro falou. Na sua atitude, eu conduzo a minha vida, eu pavimento a minha estrada, eu sou artífice do meu caminho. Então as responsabilidades dos meus atos são minhas. Então se eu errei, eu tenho que retificar. Se eu prejudiquei, depois eu vou ter que me conciliar. Então as responsabilidades são nossas. Às vezes a gente quer terceirizar, mas somos responsáveis por tudo que fazemos, por tudo que pensamos e por tudo que falamos. E mais, né? Até por aquilo que poderíamos fazer e não fazemos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então esse processo, ele é lento. E não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para o André, não é fácil para o meu amigo Amir, que estava tentando para o Amir, do Adriano, do Vicente. Para ninguém. É muito difícil essa caminhada. Mas a doutrina nos ajuda. E aí, a gente tem que lembrar também, né, daquelas pessoas, daqueles espíritos que nos precederam e que são espíritos missionários. O companheiro trouxe para a gente, o Adriano, Sócrates, né? E eu vou trazer Paulo de Tarso. Quando Paulo diz: combati o bom combate. Aonde que está isso? Na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então ele diz, né? Combati o bom combate. E esse combate é nosso, é interior. Não é o combate do outro, não é a luta do outro, é uma luta solitária. É você vencer as suas imperfeições, é você vencer as suas falhas morais. E muitas vezes você não tem apoio. Na maioria das vezes nós não temos apoio nessa luta. Pelo contrário, nós temos crítica. Às vezes a pessoa muda a postura, ela é uma pessoa muito agressiva, muito direta, e às vezes ela fica um pouco mais solidária, mais fraterna. Aí a pessoa fala que ela se tornou um bananão. Ah, agora você é um bananão, ganhou o troféu bananão. Porque você está mudando. Então a gente não agrada gregos e troianos nessa transformação. Mas quando nós lutamos e vencemos, só cada um de nós sabe o esforço que nós fazemos nessa trilha, aí a gente vê que vale a pena. O quão foi difícil, mas o quão vale a pena. A última questão, querido, por favor. Você fez 4 em 1, né? Eu tinha 40 minutos, mas você... O que ela tem mais exigido de você? O que tem mais exigido de mim? Eu vou lembrar de outra figura magnânima na nossa caminhada, um exemplo, né? Chico Xavier. Eu acho que falar de doutrina espírita e não falar de Chico Xavier, a gente fica meio manco, né? E eu lembro de um diálogo, não sei em que livro que está, mas de Emmanuel com Chico Xavier, quando Emmanuel diz para ele: você tem que ter disciplina. Disciplina
disciplina. E nós estamos falando de Chico Xavier, um espírito que está anos-luz na nossa frente na questão evolutiva. Bom, e se Chico Xavier precisava de disciplina, que dirá nós, né? Então, disciplina é algo que nós precisamos sempre. E por que nós precisamos de disciplina? Porque nós realmente não temos aquela coisa de fazer o que temos que fazer. A gente se distrai facilmente. Está fazendo alguma coisa, passa o gato ali, você vai brincar com o gato. Ou você lembra de um programa da televisão. Ou você de repente já começa a lembrar de outro assunto que você tem que resolver. Então nós somos muito indisciplinados. Então, se para um missionário ele precisa de disciplina, que dirá nós que somos meros tarefeiros? Mas pessoalmente, o que eu vejo, né, dentro da minha experiência, né, como o amigo colocou, né, na experiência dele, eu me cobro muito, e essa cobrança é para mim, porque a gente é expert em cobrar o outro, né? Então a gente quer que o outro se transforme, mas você não. Então qual é a nossa cobrança nessa questão moral, nessa questão de transformação pessoal? No meu caso, cobro muito paciência. Por que paciência? Para lidar com o meu cotidiano. Cobro muito de mim compreensão. Compreensão para os outros. Então, a gente tem que ter esse grau de compreensão. E para nós termos esse grau de compreensão, às vezes você tem que exercitar algo que se chama empatia. Se colocar no lugar do outro, que é um exercício muito difícil. Porque o companheiro amigo aqui também falou, né, das experiências. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande devido ao grau evolutivo dela. Então você fala, mas se eu estivesse passando por isso, nossa, fichinha. Mas ela tem uma dificuldade muito grande. Então você fazer esses exercícios de empatia é complicado. Também preciso muito de equilíbrio, principalmente em decisões. Muitas vezes nós temos decisões a serem tomadas que precisam mais da parte racional. A outra decisão, a parte emocional. E existem decisões que você tem que equilibrar a razão e a emoção. Então, quando eu falo de equilíbrio, é exatamente isso. É o equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção. A nossa racionalidade e o nosso coração. Então, isso também é um exercício que a gente tem que fazer. Eu me esforço muito em fazer. E por último, não menos importante, é o bom ânimo. Eu não digo ânimo, o bom ânimo. Porque às vezes você acorda e você fala assim, será que vale a pena fazer isso? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa? Então às vezes você fala, será que eu não deveria de repente estar descansando, estar viajando? Será que isso vale a pena? Aí vem aquela, né, vozinha interior, consciência que somos em ascensão, fala, sim, vale a pena. Então nós temos que ter bom ânimo, seja no nosso trabalho pessoal, profissional, no trabalho voluntário, em todas as nossas atividades. Bom ânimo. E eu digo para vocês, que se não fosse o Espiritismo na minha vida, não fosse essa doutrina com essa base filosófica, científica e religiosa, com certeza a minha jornada estaria muito mais difícil. Essas duas colocações já fizeram também vocês pensarem a respeito, se colocarem nessas posições. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma parte, de repente complementando, achando que tem algo a contribuir nesse aspecto. A questão de ser mestre de si mesmo é muito curiosa. Enquanto os irmãos aqui falavam, né, eu estava rememorando aqui alguns momentos em que eu me dei conta desta questão, dessa obrigação que todos nós temos de sermos os mestres de nós mesmos, né? E aí eu vou contar aí alguns acontecimentos muito curtos que a mim contribuíram bastante. O primeiro deles é um querido irmão, há uns anos atrás,
nós estávamos conversando sobre a doutrina e ele falou assim, olha, se eu algum dia encontrar com Allan Kardec, eu vou dizer para ele, muito obrigado. Muito obrigado. E ele virou para mim e você vai dizer o quê? Eu vou dizer, a minha vida era muito mais interessante antes de conhecer o senhor. Ele não gostou muito da resposta, mas é exata. E eu ainda penso que ele diria isso a Allan Kardec se ele estivesse aqui hoje. Mas, e é uma realidade. O Espiritismo nos traz a constatação dura, mas necessária, de que não existe almoço grátis. E é curioso que a maior parte dos espíritas, eu ouso dizer, que uma considerável quantidade de espíritas não se deram conta disso ainda. No cristianismo, então, como um todo, nem se fala. Eu tive a oportunidade de passar por uma educação infantil, era um misto de igreja católica de segunda a sexta e terreiro de umbanda no domingo. Então era uma maluquice total, né? Mas eu sou muito grato a isso. E quando eu estava fazendo a primeira comunhão, eu me lembro da primeira vez que a freira lá falou sobre conhecereis a verdade vos libertará. E aquilo mexeu comigo. A verdade é Jesus. Eu era menino, tinha 9, 10 anos. E eu tinha conhecido Jesus, então a liberdade estava ali. Só que a liberdade não chegava. Não chegava, como não chegou até hoje. E aí, alguns anos depois que eu conheci a doutrina espírita, já adulto, eu tive a oportunidade de estudar o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo, ou seja, que não é aceito pela igreja. E ele não foi mexido pelos concílios da igreja, porque ele foi encontrado em 1947 na biblioteca de Nag Hammadi. Então é uma obra absolutamente inédita, ninguém botou a mão nela. E este trecho do conhecimento da verdade e a consequente libertação, no Evangelho de Tomé, ele é extraordinário, ele trouxe todo... Eu consegui entender o que era ser cristão. Né? Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai mexer com você, e você vai sofrer, e aí você se liberta. E é exatamente isso que a verdade nos traz. Tá? Porque no momento em que você olha no espelho, né, e que você enxerga os seus defeitos, mas ao mesmo tempo você é convidado a amar-se, inclusive aos seus defeitos, é um exercício muito duro, um exercício que requer uma perseverança enorme para você conseguir alcançar níveis de conhecimento e de liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, que essa é a luta de todos nós. Né? E um outro acontecimento também, e esse é muito interessante, porque eu tive a bênção, né, eu sempre digo isso, né, eu tive a bênção de passar por uma depressão. Né? Passar não, já estou nela, né? Só que hoje eu tomo remédio e estou muito bem. Né? Não rasgo dinheiro, né? Normal. Tomo remédio e vivo muito bem, graças a Deus. Mas tinha uma ocasião que eu não estava nada bem, estava mal mesmo. E tinha uma tarefa no presídio. E eu fui para essa tarefa no presídio. E quando estávamos entrando, eram as noites de quinta-feira, e as salas do presídio, tinham várias salas que recebiam os religiosos de várias religiões. Né? Então, era quinta-feira à noite. Então, tinha a sala lá do catolicismo, sempre cheia. A sala do protestantismo, sempre cheia. A sala da Umbanda, sempre cheia. E nós íamos lá para falar com meia dúzia de gatos pingados. Sala vazia ou cheia? Sempre vazia, sempre vazia. Né? E aí estávamos falando da lei de causa e efeito, né? E de repente um irmão nosso levantou o dedo. Eu falei, eu entendi. Ele falou, eu falei, você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou, não, eu entendi, por que não vê ninguém aqui? Eu ainda disse, então você por favor nos diga, porque a gente precisa arrumar esse plano de marketing, a gente quer essa sala tão cheia quanto a sala dos nossos outros irmãos. Né? Ele falou, não vem ninguém aqui porque vocês não dão nada para ninguém. Vocês nos ensinam a que nós é que temos que buscar.
E esse nosso irmão me deu uma aula de espiritismo, com essa simples colocação que ele fez. Eu confesso que até aquele momento eu não tinha ainda me dado conta do que de fato era a doutrina dos Espíritos e como ela está nesta questão do conhecimento da verdade e a consequente libertação. É um trabalho muito duro, não é fácil. E é interessante que nesse processo nós temos comum a todos nós de terceirizar. Se eu não sou feliz, a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é do governador, é do presidente, é do chefe, não importa, a gente vai terceirizando. E a gente não se dá conta que a gente não resolve os nossos problemas dessa forma. É preciso que você olhe realmente para o fundo da sua alma e estabeleça consigo um projeto de iluminação e saiba que não vai ser fácil. Durante muitas vezes você vai querer fugir daquilo. Fazer a coisa certa no estágio que nós nos encontramos, pelo menos a mim, ainda é um grande sofrimento. Eu vou para o trabalho mediúnico. Eu não gosto de ir para o trabalho mediúnico. Eu gosto de ligar o Netflix e assistir uma ótima série. Eu vou dar uma aula de doutrina espírita. Eu gosto, ok, mas tem coisas muito mais interessantes a fazer nesse mundo que nós nos encontramos, diante da nossa pequenez. E aí você tem que estabelecer essa luta, sabendo que, como não tem almoço grátis, esse é o preço da sua refeição, da refeição que vai alimentar aquilo que realmente nós não podemos ficar sem, que é o alimento do nosso espírito. Então, eu estou ouvindo o Mauroso falar e aí associando com o Paulo que o nosso Carlos trouxe, com o testemunho do querido Amir aqui, e culminando com esta vivência que você teve lá no presídio. Não é dando a opinião, estou buscando Sócrates, buscando a questão do conhecimento, porque a gente apenas emitindo a opinião é a nossa vivência, não é? E vendo a reação que você presenciou lá no presídio, quando a gente fala em nome da doutrina, a gente tem que ter uma empolgação, a gente tem que oferecer alguma coisa para o indivíduo que sofre. Porque nós também estamos em sofrimento. Nós estamos em sofrimento porque temos coisas que gostaríamos de fazer e que não conseguimos fazer porque aquela luzinha acende assim. Olha, você deve fazer diferente, mas eu não consigo, Senhor. Como é que eu faço? E aí tem várias questões que me fazem refletir até o ideário desta instituição. Particularmente eu sinto uma alegria muito grande em estar aqui e eu percebo que não é só de mim, é da falante espiritual que coordena esse trabalho, que coordena este processo, porque o cristão ele tem que ir para cima, ele tem que resolver, ele tem que oferecer alguma coisa em torno daquele ideal em que ele acredita. É isso que é capaz de modificar as conjunturas, as fibras, né? Foi isso que modificou Zaqueu na passagem evangélica. É isso que modificou aqueles que seguiram Sócrates lá naquela época e que estavam com ele até o final, firmes. Eu acredito e eu concordo com você, Mauroso, que a gente precisa realmente entrar dentro de si, tomar consciência da nossa pequenez e se dedicar ao outro, mas buscando realmente não impor ao outro a verdade, porque a verdade é do Mauroso, a verdade é do Adriano, a verdade é do irmão, e vamos fazer uma verdade coletiva se nos amarmos. Isso é a responsabilidade diante do nosso processo evolutivo, é respeitar a diversidade ou a vontade do outro, em nome, na maioria neste processo, para sermos mestres de si mesmo, porque o Cristo não impôs nada para ninguém. Ele mostrou um direcionamento. E quando você evocou o Evangelho de Tomé, os apócrifos, a gente já teve contato com algumas coisas nesse sentido. É extraordinário sair daquilo que é
Sair daquilo que é o trivial, né? Você vai numa outra fonte e você aclara a mente, por isso o conhecimento é libertador. Vamos lá, meu irmão. Reservamos para você uma pergunta tranquila, que lidamos todos nós com muita simplicidade. E queremos saber de você, como tem sido lidar com o apego e com o orgulho? Tem sido necessário pedir ajuda? A quem você recorre se você pede ajuda? E como é que você faz isso? Qual é o maior obstáculo que você tem enfrentado nesse sentido? Apego e orgulho, né? É curioso, eu tenho 500 milhões de defeitos. Muitos mesmo. Aliás, é uma outra coisa interessante na doutrina espírita. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu relacionava os meus defeitos, né? Eu tenho 3, 4 defeitos aqui, vou trabalhar esses 3 ou 4 e estou bem. Aí trabalhava aqueles 3 ou 4, aí eu já enxergava 10. Né? E aí, em um momento, eu parei de contar, né? Porque realmente era absolutamente impossível. Mas o apego e o orgulho, eu diria que não são grandes problemas, pelo menos para mim. Né? Porque a doutrina dos espíritos, eu acho que essas questões que não são tão individuais, né, e que não requerem uma transformação tão grande, são transformações, a meu ver, mais fáceis de ser feitas. Né? Por exemplo, o apego. Nós que vivemos a doutrina espírita e nós não acreditamos em espíritos, né, nós sabemos que eles existem, e saber é totalmente diferente de acreditar. A gente sabe que nada nos pertence, nada. Eu não sou o André, eu estou o André. Este corpo não é meu. Eu entrei em um trabalho, um dia eu vou sair desse trabalho. Entrei em um casamento, um dia eu vou sair desse casamento, ainda que seja pelas portas da partida da espiritualidade. Então tudo isso é muito transitório. Então esta questão do apego, para mim, ela foi um pouco mais tranquila. Não é que nós não temos, é evidente que nós temos. Tem um apego ao filho, à filha, isso tem, né? Ideias. Oi? A ideias. Sim, sim. Esse é um grande drama que nós estamos vivendo nesse momento do Brasil. Né? Talvez mais delicado. Exatamente. E ele tem esse fruto justamente de tentar achar a resposta mais fácil. Né? Então a resposta para todos os meus problemas está na direita. A esquerda não presta. E aí só me interessam as coisas da direita. Ou ao contrário, a resposta para os problemas da sociedade está na esquerda. E aí eu fecho completamente os ouvidos para a direita. Mas quando nós percebemos que é justamente no centro, e quando nós falamos no centro, nós não estamos falando necessariamente, né, de um posicionamento político, mas talvez de uma condição filosófica, né, de estar aberto a ouvir as diferenças, isso é muito legal. E é interessante como Deus age para mudar a nossa cabeça. Eu, por exemplo, nunca me achei preconceituoso, ou pelo menos nunca me achei muito preconceituoso. Então, tinha uma certa tranquilidade com essas questões das diferenças sexuais, as diferenças de etnia, de religião. Né? Até que eu tive a beleza de ter a oportunidade de minha filha passar por uma experiência homossexual. Conhecer uma menina, se encantar por essa menina e estabelecer esse relacionamento. Nossa, eu descobri que eu era muito preconceituoso. Demais da conta. Um preconceito que doeu, fisicamente doeu. Né? E aí passou um tempo, eu fui dar uma palestra numa casa espírita. Quando terminou a palestra, uma senhora veio e, olha, eu não sei o que fazer, eu estou num sofrimento desgramado, minha filha é gay. Né? E aí, assim, eu escutei em alto e bom som, né, o que era aquilo. Por que isso acontece? Ela perguntou para mim. Né? E a resposta foi totalmente mediúnica. E naquele instante é que eu me dei conta de como é que seria a cura para o preconceito, pelo menos naquilo. Né? Eu falei assim, Deus é tão bom, que faz com que alguém que nós amamos passe por uma situação que nós não gostamos ou negamos completamente, justamente com esse objetivo da gente aprender a gostar daquilo.
aprender a entender aquilo, aprender a ver o outro. Né? Essa questão, tem um momento do Evangelho, reconhece um argueiro no olho do vosso vizinho, mas às vezes a trave na frente do seu próprio olho. Todos nós achamos que é relativo à preocupação que nós temos com as ações do nosso vizinho. É isso também, mas é muito mais do que isso. A trave na frente do nosso olho é o nosso inconsciente com uma quantidade enorme de vivências ao longo de séculos e séculos e séculos, que nós sequer temos noção desta existência, desse inconsciente, só que esse inconsciente está agindo o tempo inteiro na gente, na nossa visão de preconceito, na nossa visão de certo, na nossa visão de errado. O grande convite do Cristo é: tire essa trave, conheça-se, né? E a partir desse conhecimento você consegue estabelecer um plano onde você não fica tão preso em você mesmo, né? Não é o narciso que se encanta pelo reflexo na flor d'água. Eu vou retomar um pouco a questão, eu vou dizer o seguinte: separando um pouco a questão do apego ao material com apego a valores, onde estão as ideias, os conceitos, e aí sim, gostaria que você trabalhasse um pouco, vocês também pensassem um pouco no seguinte: a diferença de dificuldade em trabalhar o apego ao material e o apego a valores, a ideologias, e aí sim, como que o orgulho atrapalha, como que tem orgulho e vaidade que faz com que eu tenha dificuldade de me desapegar de valores que eu arrasto às vezes há milênios. Eu acho que eu diria que a preguiça, né? É muito mais fácil você terceirizar, é muito mais fácil você dizer que o problema é do mundo, é da conjuntura, é do universo, é muito mais fácil. Nós somos preguiçosos. Em provas e expiações, né, a matéria ela ganha relevâncias muito poderosas, né, gente? Então a preguiça faz parte de todos nós, né? Não é à toa que ela foi colocada lá como um dos 7 pecados capitais. E jogar a preguiça fora, aí é um trabalho bem mais difícil. Eu diria que esse talvez seja o primeiro trabalho para conseguir dar conta dos outros todos. Tirar a preguiça. É chato, dá trabalho, mas vale a pena. A gente sabe que não existe, né? Calhou comigo lá uma mensagem do Emmanuel hoje, onde ele fala alguma coisa do egoísmo, e ele fala assim definido como o apego da alma ao bem próprio. Aquilo me chamou a atenção de uma maneira, porque eu falei assim: nossa, eu tenho o direito de querer o meu próprio bem, mas a hora que eu me apego ao bem próprio, ou seja, é o bem para mim, né? E o bem para mim me cega ante o bem coletivo, eu caio nessa armadilha do orgulho e do egoísmo, né? E isso é muito fácil cair, né? Porque a gente quer ser especial para Deus, a gente quer ser, né? E às vezes até com ideais nobres, a gente quer ser um bom palestrante, um bom atendente espírita, um bom passista, a gente quer ser um monte de coisa. E aí, às vezes a gente passa do ponto. Eu quero ser um melhor palestrante do que o André. Eu quero dar um passe melhor do que o Bosco. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu caio nessa coisa de me comparar com o outro. E aí me vem na mente essa frase: o apego da alma ao bem próprio. A gente é especial para Deus, mas por que a gente quer ser mais especial do que os outros? Esse aí está o engano, né? Por que a gente quer ser, vamos dizer assim, ter uma posição de destaque em relação aos outros e não em relação ao que eu era? Eu posso me destacar em relação ao que eu era ontem, ao que eu era o mês passado, o ano passado, melhorar cada vez mais, é legítimo, isso é isso que a gente busca. Mas por que a gente cai nessa de se apegar ao bem próprio, né? Se apegar a ser melhor do que o outro? E aí a gente cai nessa coisa de eu me apego às próprias ideias, né? que é o que você falou. Eu me apego à minha própria ideia e fecho os ouvidos a todo mundo que pensa diferente. Fecho o ouvido para alguém que tem uma religião diferente. Fecho o ouvido, como ele falou, para alguém que é de posicionamento político diferente.
fecha os ouvidos a quem tem uma orientação sexual diferente, como você também mencionou, me chamou muito a atenção. Tudo isso que você falou também estava um pouco na minha cabeça hoje. E aí a gente acaba se fechando, acaba, vamos dizer assim, fazendo barreiras, construindo barreiras em volta da gente, né? Para que não só a gente seja mestre de si mesmo, mas que a gente como mestre possa aprender com as experiências dos outros. E uma coisa que traz sabedoria para a gente é eu não precisar, por exemplo, cheirar cocaína para saber que aquilo faz mal. É eu não precisar cometer um assalto para saber que aquilo vai ser um motivo de queda para mim. Aprender com a experiência dos outros. E aí passa por aquela coisa da gente, o bem só para mim e o bem coletivo. Costumo até dizer, acho que eu já até falei em uma palestra aqui isso. Deus tem um plano para mim, um plano para você, um plano para você, um plano para você, que a gente, né, muito bem assessorado aí pelos benfeitores, começa a traçar antes de encarnar aqui, para a gente fazer os caminhos que a gente acha necessário. Ele tem um plano para cada um, e a gente ajuda a traçar esse plano aí com os mentores para cada um. Mas o plano principal é coletivo. E essa é uma das razões porque a gente tem, por exemplo, nesse momento em que a Terra vai passando no mundo de regeneração, de espíritos que estão sendo convidados a se retirar, vamos dizer assim, para ficar um tempo fora para voltar depois. Por quê? Porque o apego dele ao próprio bem não pode atrapalhar o bem coletivo. A construção de um bem coletivo que é mais importante do que o bem individual. E isso eu acho que está sendo um grande desafio nesses dias que a gente está vivendo hoje, né? Eu me contento em receber as benesses do alto tanto quanto os outros, ou seja, na medida em que ela é distribuída ao coletivo, ou eu quero sempre uma posição de destaque em relação aos outros. Quando a gente quer isso, a gente fica preso ao próprio ego, aquela necessidade de prestígio, né? Você falou em apego a ideias, a necessidade de ter razão. Muitas vezes a gente se pega em discussões, nos primeiros, às vezes, 2 minutos da discussão, você está até discutindo a ideia. Só que à medida que aquilo vai atingindo o nosso ego, vai atingindo aquelas fibras mais íntimas que a gente não está muito acostumado a descer, quando você se dá conta, você já está muito longe de querer buscar a verdade em relação ao assunto que estava sendo discutido. A tua briga ali passou a ser por ter razão. A necessidade de ter razão. Não tem a ver com ter razão ou não. Estou falando da necessidade de ter razão. Da necessidade de saber mais que o outro. Essas necessidades, elas vão colocando, vão enganando a gente com uma série de coisas, né? Porque, eu tive razão em relação ao Marcos. Então eu estava certo. Então eu sou melhor, então eu sei mais. E aí, eu estou caminhando ao contrário, eu estou jogando contra mim, né? Porque naquela esteira que a gente falou no início, de que o primeiro passo para a gente aprender é dimensionar o tamanho da nossa ignorância, esse movimento tira a gente disso. Eu falo assim, nossa, eu sei mais que todo mundo aqui, eu sei mais que ele, então não preciso aprender mais nada. E aí você constrói essa barreira e deixa de ser o mestre de si mesmo. Muito bom mesmo. Bom, agora, reservo a você, Adriano, a seguinte questão. Com base em tudo aquilo que a gente vem trabalhando, desde o início do momento do nosso encontro, desde quando você começou a conversar, essas 3 questões, pergunto a você, você percebe que esse caminho, esse que é o caminho de ser mestre de si mesmo, esse é o caminho de obter autonomia para a cura dos seus próprios males? E se entende que sim, por que você acredita que esse é o caminho? O caminho, ele passa justamente pela execução de um planejamento. A gente não combinou coisas aqui, mas estão acontecendo coisas em que a gente se encontrou na noite anterior para conversar algumas coisas. Aquele acaso que não existe. Aquele acaso que não existe, você já deu a deixa aí, e aí eu entro na questão do planejamento, né? Há um planejamento para a nossa existência, independente da existência do conceito do véu do esquecimento. Nós estamos aqui e diante desta necessidade de nos relacionarmos uns com os outros,
sermos o melhor a cada novo dia é ruim e positivo, porque a gente sente esta necessidade. E não somente por sermos espíritas, a doutrina espírita apenas calou fundo em nossos corações em determinados momentos de nossas vidas e nos fez chegar a uma situação melhor hoje no entendimento das nossas dificuldades que no passado, apenas isto. Mas para o irmão que é budista é de uma outra forma, para o irmão católico, para o umbandista e para o ateu que não entende com a sua vivência da mesma forma que nós que somos deístas aqui, vale muito o aprendizado de que existem pessoas que não compactuam, que não entendem da mesma forma que a gente, são ateus, pessoas que não admitem essas possibilidades que a gente admite, e são extraordinárias. Nós falamos assim, nossa, mas ele é ateu e é tão bom. Quem é que falou isto? Que nós temos que comungar do mesmo pão, nós temos que ser éticos. E o Cristo não pregou nenhuma religião, a religião do Cristo é a natureza. Então eu entendo que esse ideário de busca para sermos mestres de nós mesmos, ele está na execução de um planejamento. E aí, porque somos espíritos, eu entendo esse planejamento espiritual. Porém, o planejamento, se não for executado, não tem sentido, porque se planejou, ele não é executado, e aí como é que fica? Por isso que eu coloquei, independente de termos esta noção de o véu do esquecimento existir ou não, isso aí fica para ser secundário, o indivíduo tomar nas mãos o seu processo evolutivo impõe. Aí é uma questão assim que eu busco muito o Paulo, por quem você é apaixonado, meu Paulo de Tarso, sabe disso, tomar nas mãos a situação e resolver. Olha a força que Paulo teve de ter no enfrentamento dos seus leões, chegar e se transformar naquele que foi o indivíduo à beira de toque da difusão do cristianismo, levando a outras situações para aqueles que eram os gentios, não é? E em combatendo o bom combate, nos encontrarmos e executarmos este planejamento. Fazer este planejamento dar certo, fazer este planejamento luminoso ser execuível, mesmo que em determinados momentos nos defrontemos com situações que não vamos gostar, e aí teremos que modificar. Está muito em voga a palavra foco, a gente fala foco para as crianças em casa estudando, é foco no serviço, é foco na pandemia. O que é, ou o que é esta situação? É o indivíduo perceber aquilo que ele deve fazer naquele momento e tentar resolver aquilo com maestria. Mas qual é a maestria? É aquilo que o indivíduo consegue fazer de melhor naquele momento. É por isso que quando estamos lá na frente, olhamos para trás, uma análise de profundidade impõe. Eu faria talvez alguma coisa diferente. É lógico, já tem a maturidade dos tempos, as vivências e as pancadas que nós tomamos no dia a dia nos fazem modificar a conjuntura, e é somente a sustentação espiritual, independente de como ela chegue, que nos faz perceber a necessidade de cumprimento deste planejamento, seja pelo amor ou pela dor. E eu particularmente não gosto dessa situação, não tem que ser pela dor, não, tem que ser pelo amor. Tem que ser pela construção, tem que ser pela edificação de coisas boas. Quando a dor aparecer, enfrentemos a dor, tendo resiliência, buscando amparo, buscando ajuda, terapia, médico, água frutificada, honra o amigo, não importa, mas a gente vai buscar a completude para que tenhamos condições de fazer o quê? Os extremos são patológicos, e aí nós já ventilamos esta situação hoje aqui, direita, esquerda, polarização, antagonismos. O conselho do Buda é o caminho do meio. Siddhartha Gautama, ele orienta o caminho do meio, não é? E é naquela situação que os jovens falam, todos juntos e misturados, é que o negócio fica bom, porque é o respeito à opinião do outro que vamos entender que ele também tem um planejamento luminoso para cumprir. E eu me identifico no olhar do irmão quando eu percebo estamos no mesmo caminho. Então, isto particularmente faz o Adriano entender que há um planejamento, que é um entendimento dessa realidade espiritual, que o Adriano vai se encontrar com ele mesmo na busca desta maestria. Não é sem orgulho nenhum,
no entendimento apenas de admitir as imperfeições, as suas torpezas, mas também admitir, mas não, e também, estou somando, e também admitindo, o Adriano tem estes talentos, porque o Cristo falou que nós tínhamos talentos. Então, buscar potencializar estes talentos para que a sombra não sobrepuja a luz que cada um de nós tem. Todos temos condições de fazer. Então, particularmente, eu trabalho desta forma. É um entendimento disto. Eu sou muito otimista. Eu procuro partir para cima, partir para frente. Vamos fazer, vai dar certo. E aí a gente pega... Eu gosto muito da mistura, sabe? No trabalho espiritual, a gente vai lá receber no atendimento fraterno pessoas de todas as situações e possibilidades. Quando a gente entra lá na Cracolândia e vai resgatar um indivíduo que está naquela situação, tem de tudo, meus irmãos. Tem professor, advogado, engenheiro, juiz, pessoas de família que tinham de tudo e perderam tudo, entraram na depressão e não conseguiram sair. Tem modelo, tem artista, tem gente de mídia e está ali sofrendo. A gente tem que entender que o sofrimento ele é inerente à criatura humana. Porém, nós não estamos aqui somente sob esta égide. E não estamos aqui a passeio. Tudo tem uma situação programada. E nós temos que responder a isso. É dessa forma que eu entendo. Você entende também que isso, com esse processo de cura, faz parte do seu processo de cura? E entender o que é cura para você? Então, eu falo sempre comigo mesmo e com as pessoas de intimidade, que eu tenho o melhor médico e os melhores enfermeiros e assistentes médicos, Jesus e equipe. O melhor hospital, a terra. E o lenitivo espiritual, o medicamento, são os fluidos que são transformados quando, por exemplo, fluidificamos as águas ou tomamos lá o nosso remédio diário. Eu já presenciei situações de médicos ateus em campo cirúrgico, completamente mediunizado, modificando o panorama cirúrgico. Para quem é da saúde vai entender, os médicos que fazem cirurgia, eles têm um padrão de corte, eles impunham um bisturi de uma forma, eles pedem os instrumentos de uma forma. Quando você está acostumado a operar com um médico e aí de repente numa cirurgia X, ele muda completamente o padrão de abordagem e uma agilidade descomunal e suando e concentrado. Eu sabia o que estava acontecendo ali. Então essas questões modificam muito a espiritualidade, ela nos utiliza para atingir os seus fins, independente de acreditarmos ou não. Isso é um fato inconteste. Eu sempre falo para os meus irmãos ateus queridos, que tenho amigos fraternos no ambiente acadêmico, vamos nos encontrar do outro lado da vida, todos na mesma romagem no retorno. E aí a gente conversa novamente a respeito disso, porque você é o melhor ateu que eu conheço na vida, eu te amo de paixão, não é? E aí estes conceitos, no sentido de modificação, se o Adriano tem toda essa equipe e todos nós temos, por que às vezes não dá certo, o Adriano cai e fica doente e recidiva daquela infecção moral e aquilo estoura no físico, um sofrimento mental? Porque a gente não usa a terapêutica que o médico mandou. Não toma o remédio certo, não executa a profilaxia, não coloca lá a meia, não toma friagem, não é assim que os antigos falam, não toma friagem para não recidivar a gripe. E está lá o médico mandando, determinando. A gente sabe a terapêutica, a doutrina espírita clara, a terapêutica clara, a receita e a compreensão do médico. Então a gente não se cura pela própria imprevidência. É por isso que a dor aparece. No momento em que a gente se conscientiza de que pelo amor também dá certo, a gente vai naquela máxima de sermos espíritos completistas, está lá determinado no planejamento espiritual, tinha que perder o braço. Mas o indivíduo se conscientizou daquilo que ele deveria fazer, e está no bem, bom pai, bom esposo, bom trabalhador, bom amigo, e está ali porque está vocacionado para fazer o bem. O sujeito está ali em nome do Senhor e nunca abriu o Evangelho, mas ele está ali se modificando, nunca ouviu falar de reencarnação, mas está trabalhando. Aquele braço virou uma unhazinha cravada, porque nós modificamos o nosso processo reencarnatório se atuamos no bem. Então, implacável na vida, só nascimento e desencarnação. Todo o restante
a gente pode modificar pela nossa prática efetiva, nos curando. Por isso que o melhor médico é Jesus. Muito bom, muito bom. Sabe que eu falei que eu sou um aprendiz, né? Um eterno aprendiz, e não é música. E eu estou aprendendo muita coisa aqui hoje. Por exemplo, uma das coisas muito importantes que eu vou levar, inclusive, quando eu sair, é que o André não é apegado às coisas materiais, nem a valores. Olha que maravilha. Isso vai ser muito útil na nossa relação. Vai cortar o meu salário. É sério, gente? Você... né? Outra coisa... É de uma ótima oportunidade de ficar quieto, né? Você não ficou quieto, mano? Outra coisa, não tenho orgulho. Aí eu lembrei daquela brincadeira, né? Eu sou bonito, inteligente, elegante, rico e humilde. Né? Então, quando a gente traz, eu estou brincando, evidentemente, Sim, mas esse respeito que as pessoas comentaram agora, né? A respeito das ideias do outro, os apegos a valores. Se nós fazermos aí uma divisão do mundo, metade do mundo é cristão e metade do mundo é não cristão. Talvez a outra metade não cristã seja maior que a cristã. Né? Um amigo falou do budismo, vamos falar do shintoísmo no Japão, do hinduísmo na Índia. Então, se a gente soma esses países, já é muito maior que o cristianismo. Então, aí vem a doutrina, que realmente, como eu disse para vocês no final, se não fosse a doutrina, estou falando da minha vida, as coisas estariam muito mais complicadas. Não que estejam fáceis, mas estariam mais difíceis. Aí vem aquela outra título de palestra, né? Que é fora da caridade, não há salvação. Então, quando você pratica essa caridade, aí você estende a caridade, né? O que é caridade, o significado de caridade na sua amplitude, dá para levar para a vida toda. Então a gente vê que é resumindo tudo o que nós falamos aqui, que é o respeito, que é entender o outro. O André trouxe uma forma de apresentação, de trazer ideias que é muito legal, que é trazer a experiência própria, contar as histórias, né? E às vezes a gente não é só a questão do apego a valores morais ou a valores intelectuais. Às vezes nós temos, por ignorância, até vergonha de algumas coisas. Eu lembro que quando eu comecei a fazer doutrina espírita, curso de doutrina espírita, eu já era assim meio espírita sem saber, anos 80, eu falava no trabalho, trabalhava num departamento que tinha umas 25 pessoas, você imagina, né? Anos 80, a gente era um pouco mais jovem, né? Bem mais jovem, de passagem. E você, todo dia, tinha alguma coisa para fazer. Né? Você tinha um aniversário para comemorar, você tinha um futebol para jogar. Todo dia, de segunda a sexta, alguém arrumava alguma coisa. E quando chegava na quarta-feira, que era o dia que eu fazia o curso de doutrina, eu saía pontualmente às 17h30, que era o horário que, normal, mas ninguém saía às 17h30, vamos às 6, 6h30, 7 horas. E naquele dia, quarta-feira, eu comecei a fazer o curso de doutrina, me identifiquei muito na questão do esclarecimento. Eu saí às 17h30 e o pessoal começou a perguntar: por que você está, quarta-feira, você sai 5h30 ponto? Aí o que eu falo para essa galera? Só tinha católico lá do meu lado, né? E alguns protestantes. Eu falei: o que eu falo para esse pessoal? Aí eu falava assim: olha, eu estou fazendo um curso esotérico. Exatamente isso. Mais chique. Um curso esotérico. Ah, para que é? Não, depois eu falo para vocês, e embora. Tal. Até que, na metade do segundo ano do curso de doutrina, eu comecei a falar o que de fato eu estava fazendo. Eu comecei a me intitular espírita. Até aí, então, eu era católico não praticante. Aí quando as pessoas: o que você está fazendo? Curso de espiritismo. Mas o que é isso? Aí vinha aquelas perguntas, né? Bate tambor, como é que é, tal, né? E você começa a esclarecer as pessoas, e é aquilo que a gente bateu aqui também. As pessoas não querem esclarecimento.
elas querem comodidade. Elas não querem conduzir, elas preferem ser conduzidas. Porque é aquilo, olha, eu errei, mas eu errei por causa do padre, por causa do pastor. Ele que me orientou de maneira inadequada. Então é aquilo que a gente fala, é mais fácil você transferir a sua responsabilidade para o outro. E o importante, o que a doutrina nos traz, é esse esclarecimento de você buscar as regras da sua vida. Como eu disse, não é fácil isso aí, é muito complicado, é uma luta árdua mesmo, né? Solitária, você que tem que trabalhar com você mesmo. Então só você sabe os seus defeitos, as suas imperfeições, como o André falou, são 500 milhões, e aí você busca um, busca outro, você vê que tem outro, e a gente vai trabalhando. E Deus realmente é tão bondoso, como o André colocou aqui, que a gente tem momentos na vida que você acha que está tudo bem, tranquilo, olha, cheguei, né? Tranquilidade total, aposentou, está ganhando uma aposentadoria razoável, os filhos estão casados, pô, agora está tranquila a minha vida. Sempre acontece alguma coisa para que você se movimente. Sempre vai ter esse movimento evolutivo que nós precisamos. E como nós somos muito acomodados, às vezes a gente precisa desse empurrão. Então quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem que agradecer mesmo. Que bom que aconteceu isso, para aprender, para me movimentar. O André trouxe uma experiência pessoal com relação à filha, maravilhosa, coragem de falar, coragem de trazer, parabéns, André. E por que isso? Para trazer para ele um novo movimento, uma nova compreensão, um novo entendimento, e está se mudando, e está se trabalhando. Então que bom que nós, independente da nossa faixa etária, possamos contribuir de alguma forma nesse processo de evolução, não apenas nosso, mas da humanidade como um todo. É isso. Eu fui citado, eu posso já direito de resposta aqui. Nominalmente. Não, mas eu quero voltar à questão do orgulho e do apego, porque isso é uma coisa muito interessante, foi um aprendizado que eu tive muito interessante. Por que, pelo menos não de forma patológica, eu não me considero um cara orgulhoso e apegado? Pela constatação dos fatos de que o que nós seremos daqui a 200 anos, ou 100 anos, não sei. Digamos que qualquer um de nós faça um trabalho incrível, extraordinário, né? E esse trabalho é motivo de grande orgulho para a gente. Daqui a 200 anos nós estaremos encarnados em algum lugar. E pode ser que a gente fique sabendo desse trabalho, né, em uma pesquisa de escola, por exemplo, e a gente não vai ter a mínima ideia. E fomos nós que fizemos aquilo. Nenhuma ideia, zero. Aí talvez alguém diga assim, mas se você, na espiritualidade você tem. Só que muito provavelmente na espiritualidade, isso é algo muito natural, porque nós ainda somos muito infantes, né? Nós nos daremos conta que o trabalho que nós achamos que fizemos muito bem, deveria ter ficado muito melhor. Então, essa questão do orgulho e do apego, talvez seja um dos maiores presentes que a doutrina dos Espíritos, pelo menos a mim, trouxe. Porque te mostra isso, viva hoje, cara. Viva hoje, o melhor que você puder fazer. Tem a frase do Alcoólicos Anônimos, é extraordinária, né? Só por hoje. Só por hoje. Faça hoje, faça bem feito e fique em paz. Se está certo, se está errado, lá na frente vai estar só certo. É isso que importa. Muito bom. Então, esse viva hoje é uma coisa que eu acho que a gente tem que, nunca pode perder de vista isso, né? Porque o hoje é a única coisa que a gente tem, né? E a gente sempre tem a tendência, eu pelo menos me pego muitas vezes, poucas vezes ao dia, presente 100% naquilo que eu estou fazendo, né? Acho que todo mundo deve passar pelo menos um pouco por isso. Ou a gente fica focando no que já foi, que devia ter feito assim, que devia ter sido assado, por que foi assim, por que não foi daquele jeito, como que eu pude cometer um erro desse, eu que sou tão bom, né? Pude cometer um erro desse. Ou a gente se fixa no futuro. E fica, não, como é que será que vai acontecer isso? Vai ser aquilo? A pandemia vai até quando? Vai ter vacina? Não vai? Eu vou ter emprego? Não vou e tal.
que quando a gente fica preso no passado, acaba caindo meio que numa certa tristeza crônica, né? Uma espécie de uma depressão. Quando fica preso no futuro, cai na ansiedade. E aí a gente fica transitando entre a depressão e a ansiedade, depressão e ansiedade, depressão e ansiedade. E no hoje, né? No agora, que é o que a gente poderia agir, acaba não agindo. Você acaba não agindo. Mas no passado, quando não agiu como queria, não agiu porque estava pensando no passado já naquela época. Se tivesse agido no presente e no passado, o hoje estaria diferente. Hoje eu não teria que estar pensando, por que não foi daquele jeito? Né? E isso, invariavelmente, né, assim, não estou dizendo que a gente tenha que ficar em guerra, né, constante com esse negócio da... Percebeu que está no passado? Volta para o presente. Percebeu que está no futuro? Volta para o presente. Mas volta fazendo as pazes com o teu processo evolutivo. Faça as pazes com você mesmo. Joga no teu time, joga no teu lado. E às vezes a gente, quando entra nessa, né, essa inquietação pelo tempo, né, a gente acaba jogando contra a gente. Uma coisa, por exemplo, que me pegou várias vezes no meu caminho aí da doutrina, e me pega até hoje, é assim: nossa, eu já estou há X tempo na doutrina, né, eu era católico antes, eu estou há décadas aí no espiritismo, como é que eu posso cometer um erro desse? Como que eu ainda, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já ouvi, com tudo que eu já falei para os outros, eu fui cometer um erro desse? Só que às vezes por trás desse pensamento está o orgulho, escondidinho lá. Então, assim, nossa, quer dizer que se eles cometessem esse erro, não tinha problema nenhum. Eu cometo, não poderia, porque eu sou melhor que todo mundo. Né? Então, às vezes, ali é o orgulho escondidinho dentro da gente, né? Fazendo com que a gente... Como é que eu pude cometer uma falta dessa? E aí a gente projeta isso nos outros. Fala assim, como é que você pôde fazer isso comigo? Como que você pôde fazer isso comigo? Me ofender dessa maneira? Mas será que quem não se ofendeu fui eu? Você pode até ter dado um estímulo ali num momento impensado, e quem aceitou, quem ofereceu ali, botou na mesa uma tacinha de veneno, mas quem bebeu aquele veneno fui eu. Quem trouxe aquilo para dentro fui eu. Então é velho vício que ele estava falando, o Carlos estava falando, da gente colocar a culpa no outro, da gente colocar a responsabilidade no outro do que a gente não aprendeu a fazer. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa coisa do presente, mas saber que isso leva tempo também. Né? Saber que isso leva tempo. Porque tem uma outra mensagem, acho que é Emmanuel também, que fala o seguinte: o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Então, assim, quando a gente começa a entrar numa doutrina, entrar numa religião, entrar numa filosofia, a gente quer, porque ele falou, acho que na primeira pergunta, o resultado rápido, o resultado imediato. Né? A comodidade de ter um resultado rápido, de ter um estímulo ali, uma gratificação rápida, de consumo imediato. Só que as coisas que realmente são perenes não são de consumo imediato. Elas levam tempo para serem edificadas para que possam durar. Né? O Amir Santinho, que levou 1 mês e meio de doutrina e de trabalho espírita para fazer, ele talvez não resista ao primeiro revés, né? Talvez não resista ao primeiro confronto. Agora um amigo que levou algumas encarnações para fazer, tijolinho, depois de tijolinho, caiu, volta para trás, volta para frente, caiu, voltou um pouquinho para trás, tenta ir para frente. Ali é bem aos trancos e barrancos, mais constante, né? sem parar, sem se acomodar e ficar parado, essa provavelmente vai durar mais. Mas a gente sempre tem essa coisa de querer resultados imediatos. Quando eu entrei na doutrina, eu achava que eu ia ser um santo em coisa de um ano. Falei, nossa, a doutrina é tão boa, tão bonita, e ela, olha a responsabilidade eu colocando na doutrina, ela vai fazer de mim um santo em pouco tempo. Ela vai fazer de mim um santo em pouquíssimo tempo. E hoje eu vejo que isso está muito longe de acontecer. Né? E eu acho, assim que, coisa rápida, tá? Só uma observação. Eu acho que o Amir realmente precisa fazer esse curso para santo. Porque tem Santo André, né? Tem São Carlos, né? Tem São Marcos, tem São Adriano. Santo Adriano tem. Só imperador. Na Adriano tem imperador. Só imperador. Eu acho que você, Adriano, e o Amir tem que fazer realmente curso para santo. A gente já
atingiu esse status. Do santo. E aí só uma coisa que eu lembrei agora que falou do santo, e o Adriano estava falando das pessoas que não sequer acreditam em Deus, e de pessoas de outras doutrinas, pessoas de outras religiões. Né? Eu escutei algum palestrante falar uma vez, que eu não lembro exatamente quem foi, que disse o seguinte, que ele falou sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, das existências e tal. Deu um curso lá de doutrina para um cara que era evangélico. E o cara ouvindo e tudo, virou para ele no final das coisas e falou assim, você jura que você acredita em tudo isso? Não acredito, eu tenho certeza absoluta. Ele falou, pois é, se eu acreditasse em tudo isso, eu já teria mudado o mundo. Aí foi um tapa na cara da gente, né? Porque a gente tem essa tendência mesmo, às vezes, de se acomodar no processo. É lento, é difícil. Eu falo, às vezes, eu gosto muito de grupos de debate, né? Então a gente pega aí, até por conta da atividade acadêmica, pega um ateu, aí pega um evangélico, pega um espírita, que normalmente sou eu, aí pega um companheiro que é da Umbanda, Candomblé, católico e tal, a gente reúne na casa de alguém, agora na pandemia a gente não faz mais isso, mas a gente já fez bastante, e vai discutir a respeito de uma temática específica. E numa dessas vezes, um deles falou assim, às vezes nós nos comportamos como escravos possuidores da posse daquilo que não possuímos. E isso aí ficou na minha cabeça, fica na minha mente, né? Nada é nosso. Tudo é efêmero, tudo vai passar. O hoje já passou. Nós estamos num constante devir, não é? Indo buscar. Então é importante fazer o bem, fazer o melhor, não procrastinar hoje, porque o futuro implacavelmente vai ser o reflexo dessas atitudes. E se eventualmente errarmos, a terapêutica de tentativa, erro e acerto é uma das ferramentas do nosso processo evolutivo, porque estamos subordinados a um mundo de expiações e provas. Então a gente não consegue se desvencilhar desta terapêutica, desta forma de modificarmos a conjuntura, acertando e errando, experienciando e se desapegando, que a gente vai caminhar devagarzinho. Infelizmente, aquilo que poderia ser tratado tranquilamente durante um fim de semana inteiro, né, nós temos que reduzir. Era para ser mais curto, mas eu não tive sequer coragem de intervir no sentido de impedir que as considerações que foram se aprofundando com o passar do tempo, né, fossem interrompidas. Então eu só queria dizer o quanto para mim é gratificante ter tido a oportunidade de ser a pessoa que intermediou, né, que não atrapalhou, pelo menos. Quem não atrapalha muito ajuda, né? Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Infelizmente a gente precisa encerrar, mas eu gostaria que antes do encerramento se desse, que vocês brevemente tecessem algumas considerações assim, o que foi para você hoje? Né? O que isso agregou? Foi bom estar aqui? Isso trouxe algo, somou? Né? O que a gente pode... O que trouxe para cada um? Porque eu almocei, olhei para o relógio e falei, tem que ir lá pro jeito, né? Honestidade é tudo. E agora eu vou sair daqui dizendo, puxa, que legal que eu vim pro jeito, né? Que legal que eu tive essa oportunidade, né? Parabenizar todos aqui por esses 25 anos, né? E convidar todos os trabalhadores da casa que possam construir outros 25 anos tão lindos quanto esses 25 anos. Quantidade de gente que certamente secou suas lágrimas, encontrou respostas para suas dores a partir dessa casa. É isso que realmente movimenta. Essa é a grande força do Espiritismo, né? Essa é a grande força. É o consolo, é o acolhimento, é essa oportunidade que nós temos de tirar um pouquinho o olho do nosso umbigo e poder olhar para as dores do outro, e aí a gente consegue ter um pouquinho mais de respostas para as nossas dores, e o jeito está de parabéns, porque vocês são craques em fazer isso. Obrigado. É uma bênção, né?
A gente sente as vibrações, sente a sustentação, sente o amparo, a condução, e nos impõe sair da inércia, a necessidade de se modificar, de se melhorar, de estar junto, de ser massa no bolo, fazendo o fermento levedar. É justamente isso que compõe a tônica deste momento que fraternalmente nós estamos aqui hoje celebrando, confraternizando. É importante que as pessoas entendam que aquilo que acontece no centro espírita tem que sair do centro espírita pelas nossas atitudes. Então, quando o irmão que chega no Reiki ou em outro centro espírita chega no sofrimento, vem pelo amor, pela dor, seja pela forma que for, que pegue isso e leve lá para fora no seu convívio social, na mídia social, que consiga interlocutar bem na internet, se posicionando de maneira educada. Enfim, esta é a proposta. Eu entendo que uma conversa fraterna, um debate, nem foi um debate, né, meu irmão? Foi um bate-papo fraterno, querido, uma vibração saudável, gostosa, em que as ideias convergiram, mas também há momentos em que as ideias não vão convergir, e isso é salutar, é positivo, porque é importante ter a divergência. E a doutrina espírita é esse terreno fecundo onde a divergência pode se manifestar de maneira tranquila, que o resultado daquilo vai ser positivo. É esse o ideal de humanidade. É esse o momento que a gente tem que presenciar agora, que é grave e que evidencia esta necessidade de nos respeitarmos. Então, gratidão eterna a essa equipe espiritual, aos amigos que nos fizeram o convite. Eu tenho a certeza de que todos os irmãos estão muito felizes de estarmos, usando o pleonasmo aqui, neste momento feliz. Eu também achei muito legal que a gente acaba se vendo tão diferente, tão igual, né? Nós temos formações aqui, atuações profissionais completamente diferentes, pensamos completamente igual em algumas coisas, pensamos um pouco diferente em algumas. Me lembrou um pouco o próprio Kardec, quando ele disse para alguém lá, um contraditor da doutrina, ele disse: olha, discutiremos, mas não disputaremos. Né? Então, ainda que nós tenhamos divergências, ainda que nós tenhamos algum posicionamento diferente, não naquilo que seja central, né, que seja o núcleo, mas na parte periférica, que a gente tenha alguma divergência, isso só constrói, porque nos faz desapegar das próprias ideias a partir das experiências de cada um e dos testemunhos que cada um trouxe aqui. E o que eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Jake aí por ter nos convidado aí, para mim foi uma honra e uma alegria estar com vocês. Em relação ao tema, eu só queria fazer achei muito legal esse tema, ser o mestre de si mesmo, e só queria trazer uma reflexão que é o seguinte: quanto mais nós formos o mestre de nós mesmos, ou seja, quanto mais eu for o dono do meu processo evolutivo, quanto mais eu for o dirigente do meu processo evolutivo, maior aptidão eu vou ter para me doar para o outro. Ninguém dá o que não tem. Se você não construir pelo menos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, do reino de Deus dentro de você, que não é um lugar, né? É a obra divina dentro do coração, né? Se a gente não construir pelo menos um pouquinho disso, não tem o que dar para o outro. À medida que a gente constrói cada vez mais, procurando, né, menos ser o mestre de si mesmo, a gente se torna mais apto a doar isso para os outros, e isso volta para a gente também, em bênção, de forma de ganho de sabedoria, e vai nos tornando cada vez mais aptos e ajudando também no caminho do outro, todos de mãos dadas. Obrigado a todos. Bom, eu disse aqui que sinceridade é tudo, né? E eu vou falar algo que eu já falei nessa casa. Vocês sabem que tem mediunidade estática, né? Todo mundo já estudou isso, né? Mediunidade dinâmica, né? Tem um outro tipo de mediunidade que é a minha, é nula, mediunidade nula, tá? Eu não sinto nada, absolutamente, não vejo nada também, graças a Deus, né? Se eu vejo, talvez saia correndo. Mas a gente sente nessa instituição uma energia muito boa, uma paz. E eu falo isso, eu já falei isso aqui, então só reiterando. Às vezes, quando a gente é convidado para fazer algum bate-papo aqui, uma palestra, ao contrário do André Marosso, eu venho com uma disposição enorme, eu acordo mais cedo, porque normalmente é sábado de manhã, tá?
E não estou direito a resposta, você já falou só. E eu venho com muito carinho, é uma energia assim, que eu sinto muito boa, desde o primeiro dia que eu fui convidado aqui, né? Então isso é muito bom. Então a gente tem que lembrar que nós estamos reunidos em função da comemoração dos 25 anos, ao qual eu reitero os parabéns. E qual é a câmera? Câmera 2? Né? Então, recado, porque nós falamos, né, que bom que existe essa casa. E que bom se conseguirmos, nossos irmãos espíritas, construírem outras casas igual a esta, para que possamos trazer mais irmãos para o trabalho, para que possam ser atendidos nas suas necessidades físicas e espirituais. Então, para você que nos assistiu, que nos assiste, fica o convite para aquele que só escuta a palestra, ele pode fazer a sua mudança e começar a ser um colaborador, a trabalhar numa casa espírita. Não precisa ser no Sheik, pode ser em outra casa espírita. De repente, essa pessoa que está nos ouvindo pode ser aquela que esteja edificando fisicamente uma nova casa espírita no bairro que ela mora. Então, é essa a diferença. Fazermos um pouco mais daquilo que já fazemos. E como nós estamos sempre amparados, a partir do momento, foi falado aqui em projeto, que a gente entra num projeto, que a gente elabora um projeto, que a gente coloca a nossa energia salutar nesse projeto, tenho certeza, o projeto vai acontecer. Porque a obra não é nossa, a obra é divina, a obra é de Jesus. Nós somos apenas aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que estão fazendo alguma coisa. Ou seja, pedreiro, né, que está ali colocando tijolo, então o servente. Então nós somos esses tarefeiros. Existe um gerenciamento muito maior. Lembrando sempre que o gerenciamento está nas mãos do Mestre Jesus. Obrigado pela atenção de todos vocês. Um sentimento de extrema gratidão, de felicidade, né? Que nós já nos vemos já algumas vezes, e não é uma vez só que a gente se viu, que eu estou encerrando esse, que não é um debate, mas mais uma conversa, né? Mas que trouxe assim para mim um grande aprendizado. Nós imaginávamos fazer algo muito curto, mas era impossível frear a profundidade com que as coisas vinham. Eu acho que eu sou responsável por essa decisão de não frear. Mas eu estou extremamente feliz, muito grato a você, André, muito grato a você, Adriano, muito grato a Mir, Carlos, muito grato a todos vocês que estão nos assistindo por terem sido a razão de nós termos decidido nos reunirmos e entregar algo àqueles que, como nós, também buscam o autoaprendizado e estamos agora envolvidos nessa questão de aprendermos a dirigirmos os nossos próprios caminhos, nos libertando de, como bem foi dito, que alguém sempre tenha que dizer o que a gente fazer, que a gente está crescendo espiritualmente. Muita gratidão e até uma próxima oportunidade.